Good morning, good afternoon, good evening. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós vamos estar aqui dando continuidade ao Interagindo com a Bíblia, né? Peço perdão aos irmãos, que no início eu vim dizendo que seria todos os dias, né, às 5 da tarde, e não aconteceu, até porque até semana passada, eu não sei se vocês sabem, mas eu mantinha esse canal através de internet 3G, e nós sabemos a dificuldade que é aí, né, você faz uma recarga, coloca um vídeo e já acaba a sua internet, mas agora, para a glória do Senhor, isso acabou, agora a gente vai estar fazendo através do Wi-Fi, e eu prometo estar dando continuidade a este estudo. Não vou afirmar que vai ser todos os dias às 5 horas, para que os irmãos não fiquem na expectativa, né? Mas você tem sido edificado através desse estudo. Se você tem interesse em juntos estarmos aprendendo mais e juntos estarmos estudando toda a Bíblia, eu peço que você que ainda não é inscrito, que venha estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho para que assim que tiver novos vídeos, você possa receber uma notificação. Amém? Então vamos lá, nós paramos em Gênesis, finalizamos o capítulo 11, né? E estaremos hoje dando início ao capítulo 12. Amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 12. Tem como título de Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe parecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Vou fazer uma pausa aqui, né? Que nós vamos abordar diversos temas, né? Diversos aprendizados. Então eu vou estar dividindo esse capítulo 12 em duas partes. A primeira parte, como nós acabamos de ler, do versículo 1 ao 9, e depois nós vamos dar continuidade do versículo 10 ao 20. Amém? E o Senhor falou de forma muito poderosa ao meu coração, através desta palavra, nesta madrugada que eu estive estudando, né? Aliás, não sei se você tem costume de estudar de madrugada, mas eu sempre que estudo nas madrugadas, Deus fala de forma ainda mais poderosa, mais profundo. Parece que meus olhos espirituais, eles ficam mais abertos, mais atentos. Eu convido o irmão, a irmã a ter essa experiência, né? E ver como de fato é maravilhoso estarmos com Deus nas madrugadas. Vamos estar orando, amém?
Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por ter me despertado, Pai, para estar dando continuidade ao teu estudo. Senhor, muito obrigado pelas provisões, Senhor, que o Senhor tem nos enviado. Pai querido, Pai amado, agora queremos, Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, Pai querido, Pai amado, usa-me como ferramenta, Pai. Senhor, envia o teu Espírito Santo e que ele venha conduzir, Pai, esta mensagem. Porque, Pai, eu sem Ti nada sou, eu sem Ti nada tenho a oferecer, Pai querido, Pai amado. Senhor, agora queremos, Pai, ouvir, Pai, um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais, Pai, da Tua palavra, do que o Senhor escolheu para nós, Senhor. Pai querido, Pai amado, fala de forma poderosa aos nossos corações. Amém e amém. Eu aqui separei, irmãos, alguns pontos, né, que esta primeira parte do capítulo 12 me chamou a atenção. Mas antes da gente estar mergulhando, né, nesses pontos, o primeiro ponto, gostaria de estar reforçando para vocês, talvez você não saiba, o porquê que Deus ordena que Abraão saia da terra, de sua parentela, da sua cidade, da sua zona de conforto. Abrão tinha como pai Terá. E o pai de Terá, ele era uma pessoa um pouco negativa, né? Na verdade, ele era idólatra e veio converter-se aos caminhos do Senhor através de Abrão. Mas ele ainda não tinha assim a mesma fé que Abrão. E ele tentava parar o ministério de Abrão, impedindo que ele viesse fazer viagens. O pai de Abrão não tinha a mesma visão e entendimento que Abrão. Então, por isso, Deus ordena que ele saia da tua terra, que ele saia do meio da tua parentela, porque Deus sabia que se Abrão continuasse do lado do seu pai, o ministério dele não seria da forma que foi. Abrão não teria a experiência e as bênçãos que ele teve com Deus, caso ele ficasse ali, né, preso, ouvindo ao seu pai. E muitas das vezes Deus faz da mesma forma conosco, né? Porque Deus, ele sempre nos arranca de pessoas negativas. Deus, ele sempre vai tirar de perto de pessoas que querem atrapalhar o nosso ministério, se formos fiel a Deus. Se verdadeiramente em nosso coração queimar pela obra do Senhor, né? Se o nosso coração verdadeiramente queimar para aquilo que Deus nos chamou, ainda que pessoas venham tentar nos impedir, ainda que pessoas venham tentar nos frustrar, nos desanimar, Deus vai nos arrancar dessas pessoas. E talvez pessoas próximas, pessoas que você ame muito, como Abrão certamente amava o pai, né? Olha o laço tão próximo, tão íntimo, um pai e um filho. E mesmo assim, Deus faz essa separação, porque Deus sabia exatamente que isso era preciso para o crescimento espiritual de Abrão. E comigo não foi muito diferente. A vida inteira, né, as pessoas sempre vinham pregar Jesus para mim, falar do ministério. Eu que vim lá do mundo, do lamaçal do pecado, e eu nunca dava ouvido às coisas do Senhor. Eu tinha temor a Deus e reconhecia Deus como o único Deus vivo, mas eu não era cristã, eu não tinha aquela fé para que eu viesse estar renunciando à minha carne. E aproximadamente um ano antes de eu estar me convertendo, ainda que eu não soubesse, Deus fez da mesma forma. Deus me arrancou da minha terra e da minha parentela, me levando para uma cidade onde eu não conhecia nada nem ninguém, porque Ele sabia que somente longe da minha multidão, que somente longe da minha zona de conforto, eu iria me atentar para a voz de Deus. Amém?
Talvez você esteja passando por este mesmo processo, talvez por causa de um trabalho, por algo que você ainda não identificou que é Deus operando na sua vida, você esteja fora da tua terra, fora da tua parentela. E eu sei como é difícil, como é doído estarmos fora da nossa zona de conforto, sozinhos em terras estranhas. Mas creia, minha amada, meu amado irmão, que se Deus te tirou da tua terra, se Deus te tirou da tua zona de conforto, é porque Ele tem coisas grandes para a tua vida. Amém? E o segundo ponto que nós podemos observar, ainda nesta primeira parte, é que Abrão, ele foi em tudo obediente ao Senhor. Quando o Senhor ordena a Abrão que ele saia da sua terra e da sua parentela, ele não hesita, ele não questiona, pelo menos a Bíblia aqui não relata. Abrão, ele é obediente ao Senhor, ele confia nas promessas do Senhor. E é interessante também enfatizar que quando Abrão obedece ao Senhor em sair da sua terra, ele tinha ainda 75 anos, né? Que naquela época considerado jovem, moço. Nós podemos ver isso lá no versículo 4. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E Abrão poderia ter usado isso como desculpa. Abrão poderia simplesmente questionar, mas Senhor, eu já tenho 75 anos, eu já sou um homem de idade avançada, como assim agora eu vou sair? Eu vivi 75 anos na minha zona de conforto, durante 75 anos, quando eu gritasse um pouco mais alto, eu tinha pessoas para me acolher, e o Senhor agora diz que já velho, eu tenho que aprender a andar sozinho. Não, Abrão, ele poderia, ele tinha argumento para isso. Mas acima da idade de Abrão, acima das dificuldades que ele sabia que ele iria enfrentar, ele tinha uma fé e uma confiança no Senhor. Amém? E que nós possamos, amados, estar desfrutando desta fé, que a gente venha estar nos amadurecendo, clamando e orando a Deus para ter uma fé, pelo menos um pouquinho assim que seja próxima à fé de Abraão, ainda Abrão, né? E certamente o nosso ministério irá crescer de forma abundante. Certamente, se nós tivermos um pouquinho só dessa fé, nós veremos mais maravilhas da parte do Senhor. E é interessante também que Deus, quando ordena que Abrão saia da sua parentela, ele garante a Abrão que irá o abençoar. E ele diz ainda no segundo versículo: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não apenas ordena a Abrão, mas ele também lhe faz uma promessa. Deus promete a Abrão que através dele ele fará uma grande nação e que ele irá o abençoar. E ainda mais, aqueles que abençoarem Abrão por onde ele passar também serão abençoados. E aqueles que amaldiçoar também serão amaldiçoados, irmãos. É muito importante nós nunca esquecermos do, como disse lá fora, a lei do retorno. Aquilo que você faz para o teu próximo, ele volta para você, talvez na mesma proporção ou até mesmo dobrada. Então, se você tiver que escolher entre ser canal de bênção ou maldição, escolha sempre ser bênção. Se você pode estar estendendo ao teu irmão, não importa o que seja, talvez é num prato de comida, talvez é financeiramente, ou talvez é com apenas um abraço, com apenas eu te amo e Jesus também. Escolha sempre abençoar. Primeiro porque quando nós fazemos o bem para alguém, nós nos sentimos tão bem, tão gratificantes.
E também porque a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que abençoam serão abençoados, mas todos aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, eu convido você nesta tarde a estar sendo um canal de bênção para a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus parentes, pais, mães, vizinhos e até mesmo aqueles que você nem sabe quem é. Porque ser bênção para os da nossa casa, para aqueles que nós amamos, é fácil demais. É estarmos exatamente na nossa zona de conforto. É muito fácil abençoar meu pai quando eu amo meu pai. Mas nós também devemos abençoar aqueles que a gente nem conhece. Amém? Porque Deus certamente nos abençoará ainda mais quando nós escolhermos ser um canal de bênção para a vida do próximo. Amém? E para finalizar essa segunda parte, né, que é uma parte também importantíssima, um detalhe muito importante também, é que Abraão, além de ter sido obediente, além dele estar numa idade avançada e não questionar, além dele receber uma promessa do Senhor, por onde Abraão passa, ele não se esquece de levantar um altar e santificar o Senhor, e glorificar e honrar aquele que o sustenta diariamente. E isso nós vamos estar vendo lá no versículo 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai no oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que por onde você passar, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na padaria, no mercado, num parque de diversão, você nunca esqueça de edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Talvez você não vai simplesmente ali pegar madeiras, fazer de fato um altar como foi Abraão, mas você pode estar edificando esse altar, falando do nome dele para aqueles que estão à tua volta, principalmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Certamente você também estará edificando o altar, você certamente também estará glorificando o Senhor, e o Senhor jamais irá esquecer de ti. Amém? Então vamos lá para a segunda parte do capítulo 12. Ele tem como título: Abrão desce ao Egito. Versículo 10 em diante. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela, e teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que dissestes: é minha irmã? De maneira que eu houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. Amém.
Primeiramente, irmãos, ainda que no versículo 10, é importante a gente estar enfatizando que a palavra vai dizer que Abrão, ele, vendo que havia fome naquela cidade, ele desce para o Egito. Egito, uma cidade de pecado, uma cidade que adora outros deuses, uma cidade completamente fora da vontade do Senhor. E eu venho te perguntar, será que era da vontade do Senhor que Abrão entrasse naquela cidade? Será que era para Abrão enfrentar aquela fome e não se esquecer da promessa que Deus deu para ele lá no versículo 2, onde Deus diz que o abençoará, ou era para que ele fugisse daquela fome e entrasse no Egito? Eu acredito, e você pode ter certeza, que não era da vontade de Deus que Abrão entrasse no Egito. Porque certamente, ainda que naquela terra tivesse fome, Deus providenciaria o alimento para Abrão e sua família. Porque ele mesmo, lá no versículo 2, promete isso para Abrão. Que ele será uma bênção e que ele abençoaria Abrão. Mas Abrão, ele fica com medo da fome. E ele desce para o Egito. E eu venho te perguntar, será que nesse momento de dificuldade em que você está passando, você está permanecendo na posição em que Deus quer, ou você também tem entrado no Egito para fugir de um grande problema? Nós vamos ver que a ida de Abrão para o Egito, a fuga de Abrão daquele problema, ocasionou muitos outros problemas muito mais grave e que renderam geração, né? Que tardaram a bênção de Abrão, que muitas outras coisas ruins veio a acontecer por causa deste medo que Abrão teve. Amém? Há um certo tempo atrás, eu também andei, né, em terras estranhas, digamos assim. Também como Abrão, eu não cheguei a sair do caminho do Senhor, mas digamos que eu tentei pegar um atalho. Irmãos, eu posso afirmar que não é bom nós tentarmos pegar um atalho, que é doloroso quando a gente desce a terra do Egito. E poucos são os que conseguem voltar do Egito. Então, se você não quer correr o risco de não conseguir voltar, se você não quer adquirir dores que não são para você, eu venho a te aconselhar a nunca sair da direção em que Deus te colocou, ainda que esteja difícil, ainda que haja fome, ainda que haja enfermidade, ainda que haja discórdia, por mais difícil que esteja, não saia da posição em que Deus te colocou, porque Deus te garantirá a vitória. Deus não te escolheu, não te separou, não te chamou para te deixar perecer. Muito pelo contrário. Jesus nos afirma que todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá vida eterna, vida em abundância. Mas acontece que nós muitas das vezes ouvimos mais a nossa carne do que a voz de Deus. Às vezes a gente passa por pequenas dificuldades e já achamos que é o suficiente para sairmos da posição em que Deus nos colocou. Irmãos, não faça isso. Permaneça, clame, ore, declare a Deus o quanto está difícil, porque Ele não tardará em socorrer-te. Amém? E também vamos ver aqui que pela primeira vez Abrão chega numa cidade e ele não edifica um altar ao Senhor. Ele não glorifica o Senhor quando ele está no Egito. Esse é um dos grandes problemas
e perigos de se entrar em terras estranhas. Quando estamos num lugar de pecado, quando estamos num lugar fora da vontade de Deus, a maldade daquele lugar nos sufoca de tal forma que a gente não consegue ter forças para edificar um altar. Talvez Abraão até tivesse em seu coração o desejo de ali santificar o nome do Senhor, mas ele não conseguia. Ele já não tinha a mesma força do que em Siquém, do que em Betel, porque ele estava numa terra contrária à vontade de Deus, porque ele estava numa terra de povos maus. Amém? E quando nós estamos em terras estranhas, a primeira coisa que nós fazemos é nos esquecermos de Deus. Não, irmã, você está falando besteira. Eu já passei por tanta dificuldade, eu já dei ali uma escorrega, mas eu nunca esqueci de Deus. Talvez você nunca tenha esquecido que Deus é um Deus vivo, que faz bênção, milagre, que cura, que liberta. Mas talvez você tenha se esquecido de exercer a sua missão da mesma forma em que você exercia no início. Talvez você já não orasse ou não ora tantas vezes quanto quando você começou a sua caminhada. E isso é esquecer de Deus. E Deus não se agrada disso. Se você ama ao Senhor e vem se sentindo fraco, e vem se sentindo distante do Senhor, ainda que sentado, ainda que deitado, ainda que não com palavras bonitas, feche os teus olhos, ou de olhos abertos, não importa. Comece no seu interior, declarar para o Senhor que você precisa de um renovo, que você quer voltar ao primeiro amor. E eu lhe garanto que Deus não lhe abandonará. Amém? E temos ainda um terceiro ponto muito importante, né? É que primeiro Abraão, ele entra numa cidade que ele não é para entrar por medo da fome. Depois, ele esquece de edificar um altar ao Senhor. E agora Abraão se vê com medo de Faraó. Abraão mal entrou nessa cidade e olha quantas coisas já distanciaram Abraão do Senhor. Abraão, ele agora tem tanto medo de Faraó, tanto medo que Faraó venha acabar com a tua vida, que ele vai e sugere a sua esposa que minta para Faraó, dizendo ser a tua irmã. Sim, irmão, Sarai mente. Alguns vão dizer que ela não mentiu, porque de fato Abrão e Sarai eram irmãos. Na verdade, eles eram meio irmãos, porque eles eram irmãos por parte de pai, mas não da mesma mãe. Mas a partir do momento que Sarai e Abrão, eles casam, eles assumem o matrimônio, eles assumem uma responsabilidade de esposo e esposa, eles deixam de ser meios irmãos e passam a ser marido e mulher. E por isso, sim, Abrão e Sarai contam uma mentira. Olha a gravidade, irmãos, de você estar em terras estranhas. Um homem escolhido e separado por Deus, que Deus tira do meio da tua parentela, pela fidelidade que ele tem, agora ele se pega numa mentira. E pior, induzindo a sua esposa a cometer o mesmo erro por medo do inimigo. Ele esquece da promessa que Deus deu para ele lá atrás, no início do capítulo 12, no versículo 2, onde Deus diz que abençoará a ele quem a ele abençoará e amaldiçoará quem o amaldiçoar. Mas ainda que Abraão tivesse um pouco fora dos caminhos do Senhor, um pouco fora da vontade do Senhor, nós vamos ver mais à frente que Deus, ele não se arrepende daquilo que ele promete. Tanto que, mesmo Abraão ainda não sendo mais tão merecedor, Deus honra com a tua promessa. E nós vamos ver um pouco mais à frente que Deus amaldiçoa quem amaldiçoa Abraão. E que Deus o abençoa, ainda que ele esteja um pouquinho fora do caminho. Nós vamos ver aqui, no versículo 16... E fez bem Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e jumentos, e camelos. Abrão, quando ele entra para aquela terra do Egito,
ele entra sem nada, somente com a sua esposa. Na verdade, ele está ali justamente porque ele não tem nada e não quer passar fome na onde ele veio. E agora, a palavra vai dizer que mesmo Abraão mentindo, que mesmo Abraão fora ali do que Deus determinou para ele é abençoado. Por que ele é abençoado? Porque Deus é conivente com a mentira? Porque Deus se agradou dessa atitude de Abraão? Não, meus irmãos. Não se enganem. Deus apenas o abençoou porque Deus não volta atrás de suas promessas. E Deus prometeu que iria abençoar. E além de tudo, Deus conhecia o coração de Abraão. Eu acredito que lá no consciente Abraão devia ficar assim: o que eu fiz? Nossa, não era para mim ter mentido, e agora? Né? Porque Abraão era um homem fiel e reto ao Senhor. Mas ele também era um homem pecaminoso, carne, né? Que nós já nascemos desde a geração de Adão com a origem do pecado e tendemos a, se não cultivarmos o nosso lado espiritual, nós tendemos a cair no pecado. Mas, ainda assim, por amor a Abraão e também pelo amor que Abraão tinha a Deus, ele cumpre a sua promessa, ele abençoa Abraão e ele o perdoa dos seus pecados. E da mesma forma que o Senhor abençoa Abraão, ele também cumpre a segunda parte da promessa, onde ele diz que amaldiçoa quem amaldiçoar Abraão. Nós vamos ver aqui logo embaixo no 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas em sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Não foi isso que Deus prometeu para ele no versículo 2? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, ainda que Abraão tivesse ali um pouquinho balançado, um pouco medroso, Deus, ele não se arrepende de suas promessas. Ele cumpre aquilo que ele prometeu para Abraão, né? Acredito que ali no coraçãozinho de Abraão também o Espírito Santo exortou, deu aquele puxãozinho de orelha que a gente sabe que Deus faz, né? Mas ele não faz, irmãos, porque ele quer o nosso mal. Ele faz porque ele nos ama, porque ele está em condição de pai. E você que é pai, você que é mãe, você sabe que às vezes é necessário a gente dar aquele beliscãozinho, aquele puxão de orelha, às vezes até um puxãozinho mais forte, para que o nosso filho venha a estar ali no caminho certo, para que o nosso filho venha a largar um pouquinho as coisas ruins, porque ele ainda é novo e ele não conhece tão bem quanto nós a caminhada da vida. E com Deus não é diferente. Nós achamos que sabemos o que estamos fazendo, aonde estamos indo, que somos fortes o suficiente. Mas Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa fraqueza. E Ele sabe que apesar de sermos escolhidos por Ele, nós temos a origem pecaminosa e temos a tendência de nos desviar. E por esse amor que Deus tem por nós, Ele muitas das vezes puxa a nossa orelha, mas é para nos abençoar ainda mais. Mas é para que Ele não venha abrir mão ou desistir de um dos seus. Porque, ao contrário do que o inimigo tem lançado no teu coração, Deus, Ele nunca abandona um dos seus. Deus não rejeita nenhuma de suas criaturas. Nós é que muitas das vezes rejeitamos a Deus e esquecemos da promessa dele para a nossa vida. Amém? Que você possa ficar com esta palavra em seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor a cada coraçãozinho e que ele venha falar aquilo que ele quer com cada um de nós. Amém? Beijos, até a próxima. E não esqueça de estar compartilhando com um amigo, de estar deixando o seu joinha aí embaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, corre lá, ativa o sininho para que você continue recebendo palavras edificantes como esta para a tua vida. Amém? E juntos vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, assim como o próprio Deus nos orientou.
Beijos e fiquem com Deus. Bye, bye!